tradicional campanha de vacinação contra a raiva não será realizada neste ano aqui em Foz. Entenda por quê. Ter um animal de estimação é muito mais que apenas tê-lo em casa. É preciso também dar amor e principalmente cuidados. Ainda mais quando sabemos que eles não podem falar ou reclamar do que estão sentindo. E uma das doenças mais características de gatos e cachorros é a raiva. Felizmente, a doença está controlada aqui no município. Por isso, o CCZ não vai realizar as campanhas de vacinação contra a raiva nesse ano. Sendo assim, a responsabilidade passa a ser muito maior para os donos. A responsabilidade pela vacinação dos animais continua sendo a dos proprietários. Então, nós temos a vacina disponível aqui no CCZ durante o ano todo. A pessoa pode trazer o animal para vacinar, como ela também pode buscar uma clínica veterinária particular. O último caso de raiva registrado em Foz do Iguaçu foi no ano de 2005. De lá para cá, a doença tem se propagado em um outro animal, os morcegos. Só em 2016 já foram registrados 7 casos da doença nesses animais. A diferença da raiva do morcego para os gatos e cachorros está no tipo de vírus, já que o morcego é o transmissor dessa doença. Os donos devem levar os animais de estimação até o CCZ para tomar a vacina. O horário de funcionamento é das 8 ao meio-dia e da 1 até as 5 da tarde. Com a instabilidade atmosférica instalada na região oeste e em todo o Paraná, as temperaturas devem voltar a cair. Veja como fica o tempo em Foz. O sábado será de chuva durante o dia todo, com mínima de 13 e máxima de 20 graus. No domingo, o sol aparece entre poucas nuvens, mas não há possibilidade de chuva. Mínima de 7 e máxima de 18 graus. A segunda é de sol com geada no começo da manhã, com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Mínima de 3 e máxima de 19 graus. A parceria entre Iguaçu Convention e Visitors Bureau e uma operadora de viagens realiza capacitações visando melhorias no fluxo de turistas na região. Uma ação com parceria entre agências de turismo levou agentes de viagens e operadores de turismo para algumas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a fim de uma capacitação sobre o destino Iguaçu. As cidades foco das nossas ações promocionais, elas são selecionadas de acordo com uma pesquisa que nós fazemos anualmente, considerando os dados dos visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, do Parque Tecnológico de Itaipu, da hotelaria local. Nós observamos qual o público que mais tem visitado o destino e o público que tem crescido. O que nós chamamos de público alvo principal e público potencial, um público que tem potencial de crescimento. Por exemplo, hoje o principal público para Foz do Iguaçu é o próprio público do Paraná. As pessoas do Paraná massivamente visitam a cidade. Em segundo lugar, nós temos o público de São Paulo, que também é um dos públicos principais. Mas nós temos como potencial, por exemplo, o público de Minas Gerais, o público de Espírito Santo, que são públicos que têm apresentado um crescimento. Foz do Iguaçu conta com um setor turístico preparado para a recepção de turistas. E a capacitação é capaz de auxiliar nas vendas, trazendo mais turistas para a região. Enquanto destino turístico, concorremos com vários destinos no mundo todo. O trabalho do Convention Bureau é um trabalho de proatividade, de gerar demanda, de gerar fluxo turístico para a cidade. Nós não podemos, enquanto destino, ficar parados e esperando o interesse das pessoas, né? Foz do Iguaçu tem as cataratas, mas elas por si só, por mais que seja um grande atrativo, um atrativo que chama a atenção de todo mundo, se nós não fazemos um trabalho para que as cataratas estejam constantemente na mente dessas pessoas, demonstrando o que elas podem fazer aqui na região, como elas podem curtir as cataratas e os outros atrativos que nós temos, as pessoas não viriam no volume que elas vêm para a cidade. Nós teríamos uma visitação, mas uma visitação muito menor do que a que nós temos hoje. Com todas as experiências que Foz do Iguaçu pode oferecer, a empresa busca os diferenciais da cidade para mostrá-la para o estado afora. Nós trabalhamos com aquilo que Foz tem de único.
Hoje, dentro do mercado turístico, o foco na comercialização de um destino, na promoção de um destino, de uma cidade turística, ele tem que estar relacionado tanto às experiências que podem ser vivenciadas aqui, quanto ao diferencial que um destino tem. Então, por exemplo, nós passamos sempre pelas cataratas, né, como um principal atrativo e um atrativo único, uma das 7 maravilhas da natureza. Você só tem as cataratas em Foz do Iguaçu. Então, por isso, é o maior diferencial que nós temos. Mas nós utilizamos as várias formas como essas cataratas podem ser exploradas para demonstrar as experiências que a pessoa pode vivenciar. Ela tem uma experiência de vislumbrar as cataratas, ela tem uma experiência de sentir a força da queda num passeio, como, por exemplo, do Macuco Safari. Ela tem uma experiência de ter uma visão panorâmica maravilhosa, com um pouco de adrenalina, como num voo da Helisul. Ela tem experiência de curtir um pouco a mata, de ter um contato com a flora e com a fauna. Nas trilhas, como a trilha do Poço Preto, a trilha das Bananeiras, ela pode sentir a energia, né, a força da água se transformando em energia elétrica em Itaipu. Então, é isso que a gente tenta apresentar para o público como um diferencial da nossa cidade e da região. E você vai ver no próximo bloco uma reportagem em comemoração ao Dia do Artista.